Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Kathleen Pires e seja muito bem-vindo a este canal. Desde já se inscreva no canal, deixe seu sininho e não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos e... Então gente, muita gente vem me perguntar por que eu parei de gravar vídeo, já faz um ano que eu não gravo mais vídeos. E hoje eu resolvi contar o motivo de eu ter parado de postar vídeo aqui no meu canal. Então, recentemente, algumas pessoas já sabem, eu perdi a minha mãe e, assim, foi muito difícil a perda dela e até hoje eu ainda não me recuperei muito bem, por isso que eu parei de fazer vídeo, de me inspirar, essas coisas assim. Então, ela... Tá difícil ainda pra me contar, gente, não é muito recente ainda. Então, tinha dado uma tromboembolia na perna dela e foi uma coisa que a gente não esperava, foi do nada. Os médicos diziam que era problema de coluna, essas coisas assim. E aí ela foi internada no hospital e aí eu fui cuidar dela, tudo. Aí ela fez cirurgia na perna, os médicos queriam amputar a perna dela, tudo. Aí, como a gente é da igreja, a gente fez oração, tudo, pediu pros pastores orar, pros irmãos da igreja orar pra não fazer isso, de amputar a perna dela, porque a gente sabia que isso, ela não ia aguentar ficar sem uma perna, isso é uma coisa muito dolorosa, e acredito que seja pra qualquer pessoa também. E não foi preciso amputar, ela fez a cirurgia, porque a perna dela estava morta praticamente, os médicos disseram que não tinha mais recursos, que era uma das pernas dela. E não foi preciso amputar. Ela foi pra UTI, se recuperar, tudo certinho. E lá ela pegou pneumonia. Piorou a situação dela. E aí a gente intercedeu na igreja, fez oração, tudo, porque a gente tinha fé que ela ia sair dessa. E ela saiu. Ela ficou, acho que isso foi dia 1º de maio que ela entrou no hospital. E ela saiu do hospital praticamente no dia 26, ela ficou muito tempo internada, ficou bastante tempo. Ela foi pro quarto, se recuperou, foi pra casa e os medicamentos dela mesmo depois da cirurgia, era caro os medicamentos dela. Era uns R$500 ao todos os remédios, um só era 350. E a gente na época não tinha condições de comprar esse medicamento, a gente pediu na igreja, eu fiz vaquinha virtual na internet, fui pedindo pra um, pedindo pra outro, pra juntar dinheiro, porque tinha que comprar tudo junto, os medicamentos dela. E na época a gente não conseguiu, a gente foi na fé, porque a gente pensou assim, se for de Deus, não vai precisar medicamento, Deus vai curar ela. E isso foi em maio. Quando foi em junho, em julho, ela começou a emagrecer, começou a perder peso, tudo que ela comia ela vomitava. E eu comecei a notar que ela estava estranha, diferente, não conseguia andar ainda, mesmo depois da cirurgia. E eu comecei a cuidar da cirurgia dela pra cicatrizar rápido, e cicatrizou rápido, mas mesmo assim ela não tinha força para levantar. Eu tinha que dar banho nela, ela tinha que estar usando fralda, era uma situação complicada para ela. E aí ela pegava e me dizia que tinha quase certeza que ela não ia aguentar, que ela ia morrer. E eu não acreditava nisso, porque era coisa dela, porque ela não estava conseguindo andar, e isso estava afetando ela. E eu acredito que ela já estava com depressão, porque era uma mulher que andava por tudo. Uma mulher forte, com saúde, e do nada ela foi parar na cama, não andava, não fazia mais nada. Ela dependia de mim pra tudo. E acredito que é uma situação muito ruim pra qualquer pessoa. Aí, depois de alguns tempos, eu tive um sonho, que foi Deus que me mostrou esse sonho, e eu sonhei que eu tava na igreja e eu tava chorando muito e tinha um caixão no meio do corredor assim da igreja. E nesse sonho eu não via quem tava no caixão, mas na época eu tava cantando no conjunto
E no conjunto eu era a vocalista do conjunto lá na igreja. E eu tava cantando música fúnebre com as pessoas do conjunto e eu tava chorando muito, mas muito mesmo. Tinha pessoas da minha família, mas eu nunca imaginei o que aconteceria. Eu pensei assim, é alguém da igreja, ou é um sonho normal, qualquer, não tem significado nenhum. Aí eu contei pra minha mãe esse sonho. E na época eu tava namorando e eu achava que esse sonho significava alguma coisa com o padrasto do meu namorado, do meu ex-namorado. E foi de fato, aconteceu, ele morreu também, ele partiu pra glória. Só que não foi exatamente como aconteceu no meu sonho. Eu pensei assim, esse sonho não tem significado nenhum mesmo, foi só um sonho. E minha mãe, eu contei pra ela, ela disse que também não tinha nada a ver esse sonho. E aí eu toda noite orava de madrugada, pedia pra Deus curar minha mãe, que ela voltasse ao normal, que ela voltasse a ser quem ela era antes, que ela voltasse pra igreja, voltasse comigo, porque eu cantava fora bastante. Ela sempre me acompanhava quando eu ia cantar fora, tudo. Nossa, era bom, sabe? Eu cantava praticamente todo dia, eu tinha agenda lotada. E aí no dia 30 de julho, não sei se foi dia 30 ou 31, eu fui orar de madrugada, às 3 horas da manhã, e eu fui orar e eu conversei com ela tava acordada, ela orava comigo também, e ela tava bem, tava boa. Aí eu fui orar e essa foi minha última conversa com ela, quando foi dia 1º de agosto de 2019. Quando foi nesse dia, ela sempre me acordava, era 8h30 da manhã, pra mim dar um cafezinho pra ela. Ela acordava cedo, dormia na mesma cama que ela, que minha casa era pequenininha, só cabia uma cama. E eu olhei assim pro teto, aí eu peguei e me acordei, eu olhei pro teto, tava aquele sol forte, aquele barulho assim, gente correndo no meio da rua. Eu pensei assim, eu acho que deve ser mais ou menos umas 9 horas e minha mãe esqueceu de me acordar. Então, bem nessa exata hora que eu acordei, nesse mesmo horário, o celular da minha mãe tocou, ficava do lado dela. Eu não me toquei, eu passei por cima dela, peguei o celular, era minha tia. Na mesma hora que eu fui atender, eu vi a hora, e era 9h50 da manhã. E quando eu fui atender o celular, eu peguei, na minha cabeça, eu falei assim, minha mãe tá acordada, eu pensei assim comigo, porque na minha cabeça eu tinha visto ela acordada. E eu peguei, eu vi que era a irmã dela, eu peguei e falei assim, tia, só um minuto, que eu vou acordar a minha mãe. E deixei o celular ligado. Quando eu fui olhar pra ela, ela tava de olho aberto e com a boca aberta, morta, do meu lado, virada pro meu canto. E isso foi uma cena que até hoje eu não esqueço. Desculpa, gente, ainda é recente pra mim. E eu, na mesma hora, joguei o celular longe e comecei num berreiro, sabe? Comecei a chorar muito e abri a porta e pedi socorro, socorro. Comecei a gritar e os vizinhos chegaram ali em casa. Ela tava morta e chamaram o SAMU, chamaram tudo, e o SAMU chegou ali e disse que ela exatamente morreu umas 3h30 da manhã. Ela já tinha morrido faz tempo, ela tava dura, já tava gelada. E eu acredito que ela morreu alguns minutos depois que eu orei com ela. E daí, na mesma hora, eu peguei uma faca que tava na cozinha bem afiada. Eu tentei me matar, tentei tirar minha vida, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, sabe? De perder a minha mãe justo agora, porque eu imaginava assim que
acho que é o que todo mundo pensa, na verdade, que vai morrer quando já vê os netinhos, quando estiver bem velhinha. A gente já vai estar ciente, assim, que uma hora a pessoa vai morrer, sabe? Mas não agora. Minha mãe morreu com 62 anos. E depois eu boto uma foto pra vocês verem aí. E ela sempre dizia pra mim que é o que mais me dói, sabe? E ela sempre dizia pra mim que pedia pra Deus não levar ela antes de me ver casando, de me ver ter o primeiro filho, o primeiro neto dela, né, de mim, primeiro filho de mim. E isso me dói muito, sabe? Saber que um dia eu vou casar, vou formar uma família e ela não vai estar ali comigo, acompanhando, sabe? Me vendo casar, não vai. Quando casar na igreja, ela não vai estar no altar também, lá me vendo eu casando, eu entrando na igreja, como eu sempre sonhei, sabe? Não vai me ver eu escolhendo meu primeiro vestido, o meu vestido de noiva. E depois do que aconteceu, eu parei de louvar, eu enfraqueci na igreja, eu confesso que eu mudei muito também, eu não cantei mais, todos os convites que as pessoas me convidavam para cantar fora, eu recusava, eu não cantava mais, eu não queria cantar, eu não queria mais ir para a igreja, porque eu não me conformava com o que aconteceu com a minha mãe. E nossa, dói muito falar sobre isso, gente. E eu parei de louvar. Então já faz quase um ano já. Assim que minha mãe foi pro hospital, eu não cantei mais, eu parei. E eu cantava todo culto na minha igreja, todo culto. Eu não ficava um culto sem cantar. Eu sempre botava o meu nome pra louvar, sempre cantava. Nossa, era muito lindo, sabe? Quando eu cantava. Eu tenho saudade disso. Eu quis sair da igreja, tentei me matar várias vezes. Muita coisa mudou depois que ela morreu. Muita coisa mudou em mim, sabe? Eu tinha uma intimidade muito forte com Deus, eu orava bastante. Eu orava por pessoas, eu entregava profecias que Deus me mandava eu entregar. Eu orava nas madrugadas, eu cantava por tudo. E depois que ela morreu, eu fiquei sem forças pra isso, sabe? Porque ela que me acompanhava quando eu ia cantar fora. E depois que isso aconteceu, eu perdi totalmente a força do que eu fazia antes. Eu parei de louvar. Eu ia pra igreja, mas muito pouco, porque agora eu moro mais longe do que eu morava antes. Antes eu morava pertinho da igreja, agora eu moro em outro bairro, muito longe da igreja. Eu vou só nos domingos. E sim, teve bastante gente na minha igreja que me ajuda até hoje. E voltando na parte do sonho, que eu sonhei aconteceu exatamente como aconteceu no meu sonho. Eu cantei hino fúnebre. Eu não tinha força para cantar, mas o meu pastor, ele pediu muito para me cantar porque era a minha última homenagem a ela. E realmente tudo que aconteceu no meu sonho estava acontecendo ali. E foi muita coisa, sabe, que aconteceu em cima disso, sabe? Foi muita coisa que aconteceu, tudo em cima, tudo junto, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, não vou contar, porque muita gente já sabe, eu não quero contar sobre isso. Mas que é passado, pra mim já foi. Agora eu tô voltando a louvar de novo nesse ano, porque eu pensei assim, minha mãe ia gostar muito de me ver voltar a cantar de novo, que era uma coisa que ela tinha orgulho, sabe, de me ver cantar. Quando eu cantava, quando eu abria minha boca pra cantar, eu fazia diferença. Hoje eu mudei muito, muito mesmo.
Eu não me reconheço mais, eu não me vejo mais como eu era, aquela pessoa que eu era antes, aquela... Nossa, era muito bom, sabe? E eu pretendo voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, aquela menina que cantava todo culto, que cantava por tudo quanto é lugar, que orava pelas pessoas, que orava de madrugada. Era uma pessoa assim, de Deus mesmo, sabe? Eu tinha uma intimidade muito forte com Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que hoje eu tô fraca ainda nisso aí. Mas eu pretendo voltar a ser quem eu era antes, que muita gente falou que eu mudei, que meus amigos também já falaram que eu mudei muito, que eu não sou mais a mesma, que eu não sou mais aquela menina que era antes, que gostava de me ver cantar quando eu cantava todo culto, e tem saudade de me ver louvar. Muita gente me disse isso, e eu pretendo voltar a ser quem eu era antes. E agora também eu tenho mais maturidade. Tinha a cabeça um pouco fraca, eu era um pouco com a mente meio de criança, vamos dizer. Mas eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, que cantava todo culto, que tinha intimidade com Deus, que orava, que lia a Bíblia direto. Eu vou voltar a ser quem eu era antes. Não vou dizer que eu tô forte agora, porque ainda estou muito abalada com tudo isso. Eu tô com depressão, eu fui no médico, mas eu tenho fé que isso vai durar por pouco tempo, porque Deus vai me curar. Depressão é uma coisa que muita gente tem hoje em dia, que é ansiedade, depressão, mas Deus tá comigo e eu sei que eu vou me tornar uma pessoa mais forte e eu vou ser curada disso. Eu vou vencer a depressão. E era isso que eu queria contar pra vocês, o motivo de eu ter parado de gravar meus vídeos. E eu pretendo voltar a gravar meus vídeos diariamente, como eu gravava sempre. E eu espero que vocês tenham gostado de eu ter voltado a gravar esse vídeo. E desde já se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, curte o vídeo. E que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Um beijo e tchau.